Cadê gravar? Gravando! Estamos ao vivo! Maravilha! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? Na aula de hoje de História. Bem, como eu comentei com vocês, dá uma olhadinha aí nas características do totalitarismo que nós vimos na aula passada. Lucas está entrando, tá? Nós vimos na aula passada, né? Uma aula muito distante, né? Uma aula muito distante. Entenderam a referência? Entendeu? Muito distante, entendeu? Tá, desculpa, errei. Então, já deu tempo de você pegar as características aí? Deu? Deu, professor, deu tempo. Maravilha, que ótimo! Então, olhando essa imagem, o que daquelas características a gente pode relacionar com essa imagem do totalitarismo? O Galaxy S6 levantou a mão, ou foi sem querer? Então, e aí? Que característica do totalitarismo essa imagem aí tem? Vocês estão aí com a aula passada em mãos? Uma pergunta. Eu tô. Ótimo. Maravilha. E aí, Nicolas o Brabo? Controle sobre a sociedade? Controle sobre a sociedade? Mas, nós vimos algumas características para você ter esse controle da sociedade na aula passada, né? Aonde você consegue ver, por exemplo, isso? Ah, o imperador, né? Não é bem o imperador, a gente vai já falar o nome adequado, mas olha lá aquelas características do totalitarismo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 tópicos. Nenhum deles se encaixa aí? Forma de sociedade perfeita? Você acha que nesse discurso, que impressão ele te passa? Essa foto desse homem aí, do Mussolini? Padronização do Estado? Padronização do Estado? Culto ao líder? Você acha que ele está num lugar em destaque? Na foto? Com certeza, né? Com certeza ele está num maior destaque aí da foto. Olha, que tipo de roupa ele está usando? É a roupa de uma pessoa, de um civil, de uma pessoa comum? Tipo esse aqui da esquerda, esse aqui é uma roupa de um civil. Um terno, uma gravata. Militar. Isso, uma roupa militar. Outra característica, né, essa questão do militarismo, né? Dessa questão da violência, do terror, da guerra, né? Aqui a gente consegue perceber algumas características do totalitarismo. Aqui você tem o culto ao líder, ele ali, né, utilizando de uma expressão imponente, né, para se impor. E o Mussolini é muito interessante os seus discursos em público, porque ele tinha muitas caras e bocas, o Mussolini. Era, tipo, chega até a ser meio engraçado, às vezes, você vê assim, ele falando, quando você vê alguns documentários que eu quero passar para vocês até, tá bom? E essa característica também militar, né? Nacionalista também, né? Com certeza a roupa aí tem símbolos, que está em preto e branco, mas símbolos que enaltecem a nação, tudo bem? Bem, senhoras e senhores, o objetivo da aula de hoje é falar sobre o fascismo. Existiu o fascismo e existiu o nazismo, tá? O fascismo de Mussolini é o que nós vamos ver na aula de hoje. E esse é o símbolo do partido fascista. Fascismo é libertar. Esse símbolo aqui, tá vendo esse machado com essas madeiras? Ele é um símbolo da época do Império Romano. É um símbolo da época do Império Romano. Por que o partido fascista vai pegar um símbolo do Império Romano? Está relacionado a uma característica aí do totalitarismo. Pode dar uma olhada aí. Por quê? Colocar o passado como uma forma de sociedade perfeita? Exato. A Itália, pensando na Itália e a Alemanha, né, que foram humilhadas depois da Primeira Guerra Mundial, eles têm o que cultivar de glorioso no presente? Eles têm? Fala não. Não. Maravilha, eles não têm. Primeira Guerra Mundial, crise de 29, não tem.
Então, eu vou fazer um resgate lá no passado. E a Itália vai fazer um resgate do Império Romano. Então, aí você tem esse símbolo. Ora, olha essas madeiras unidas. E aí, o que eu faria aqui na sala de aula? Se você quiser fazer aí na sua casa, faça, tá bom? Pega aquele seu estojo aí que você tem, cheio de lápis de cor ou cheio de caneta, né? Ou sei lá, cheio de os seus trambolhos aí no estojo, beleza? Eu gosto de fazer com lápis de cor. Pegue um lápis, né, se você quiser, tente quebrá-lo. Você vai quebrar de maneira muito fácil. Tenta quebrar, quebra aí. Aquele lápis velho lá, quebra. Você vai ver, né? É muito fácil de quebrar. Agora, pega todos os seus lápis de cor juntos e tenta quebrar. Faz a força aí que você quiser, mas pega lá bastante, tá? Pega bastante e tenta quebrar. Se você estiver tentando, então você não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir quebrar todos. Por que não? Porque é o símbolo de que a união faz a força. Alguém consegue repetir para mim qual que é o lema de um Estado totalitário? Tá lá na primeiro tópico. Nada deve existir acima do Estado, fora do Estado, contra o Estado. Exato, tudo deve estar numa coisa só. Juntos somos fortes. E aquele que está fora do Estado, longe do Estado, olha o machado ali, ó. Aniquilar. Matar. Aquele que não estiver a favor de nós, estar abaixo do Estado, é contra nós, não merece viver. Atrapalha o nosso futuro, que é um futuro de progresso. É um futuro de glória. Então, esse símbolo caracteriza muito bem um Estado totalitário. Tudo bem? Beleza? Bem, e é bem contraditório, né? Fascismo é libertar, fascismo e liberdade. Mas liberdade do quê? Que liberdade é essa? Porque se eu falar, eu luto pela liberdade, qual? Liberdade só faz sentido se vier acompanhada com alguma coisa. Eu apoio a liberdade de botar judeu em campo de concentração. Opa, aí não. É muito fácil você falar liberdade, mas aí a pergunta que eu faço, você é a favor da liberdade? Que liberdade? Olha aqui o fascismo falando em liberdade, utilizando liberdade na sua bandeira. Questões aí para a gente pensar, tá? O fascismo, tá? O que é o fascismo aqui? O líder, o senhor Benito Mussolini, tudo bem? O nome do partido, Partido Fascista. E aí, esse partido, ele vai ter um tipo de discurso, dois tipos. Um discurso nacionalista, então enaltecendo a nação, e anticomunista. Ora, a crise de 29, ela representa a crise do capitalismo. Após a crise de 29, como eu falei para você, muitos partidos de esquerda e de extrema esquerda crescem na Europa, defendendo um modelo econômico político socialista. Ora, o Partido Fascista, então, ele vai ser muito apoiado por setores, olha lá que eu vou colocar para vocês no slide, apoiado por setores conservadores e da burguesia financeira. Quando eu falo em burguesia financeira, coloca aí bancos, são os grandes bancos, né, apoiam o Partido Fascista. E aí, o João não está, né? O João hoje não está. Ele falou sobre a Volkswagen na época do nazismo, né? Exato, a Volkswagen, para vocês terem ideia, ela se utilizou de trabalhadores no campo de concentração em suas fábricas, a Volkswagen, a Hugo Boss e a BMW também. Eu pesquisei, a BMW também, 3 empresas aí que se beneficiaram na época do nazismo na Alemanha. Aqui na Itália, eu falei com vocês, a Gucci, né? A Gucci foi uma empresa aí que cresceu muito nessa época e fez o uniforme do partido fascista, né? Da Itália. Então tem apoio então, dos setores conservadores e da burguesia financeira, dessa elite econômica, tá? E esse partido, o Partido Fascista, ele montou uma milícia civil. O que é uma milícia? O que é essa milícia? São guardas do partido, uma polícia do partido. Essa milícia é uma polícia do partido. E essa polícia do partido, eles eram conhecidos como os esquadres, os camisas negras. E eles combatiam, as ligas vermelhas, as outras milícias que tinham dos partidos comunistas.
tá? Cadê? Perseguem opositores em nome da segurança nacional. Tá? Esse é o grande objetivo do Partido Fascista, é eu acabar com os opositores. Por isso que é fascismo, por isso que é totalitarismo. Eu quero acabar com o opositor. Eu vou criar um inimigo em comum entre a nação para ser perseguido. Nessa foto, os esquadros, né, essa milícia, essa polícia particular do Partido Fascista era conhecido como os camisas negras. Percebam aqui, né? Nessa foto, então, mostra o quê? Nessa foto. O que essa foto ela mostra para nós? Já que eu acabei de falar da milícia civil, dos italianos, o que essa foto mostra? Vai, pode responder. Vai, turma. Alguém? Ó, eu acabei de falar para você dessa milícia civil, né? Dessa guarda civil, dessa polícia particular do Partido Fascista, que são os camisas negras. Nessa foto, quem é que vocês veem, então? Milícia civil? A milícia civil? Então, não. Camisas negras? Exato, então, não. Essa aqui, senhoras e senhores, é a seleção italiana. A seleção de futebol italiana. O Mussolini, ele se apropria de tudo. De tudo do que é no âmbito cultural do seu país, até do futebol. Quem conhece um pouco o futebol sabe que a seleção italiana, que cor que ela usa? A seleção italiana? Azul. Exato. Quais são as cores da Itália? Da bandeira? Vermelho, branco e verde. Não tem azul. Por que a camisa da seleção italiana é azul, então? Respondo, né? O azul da seleção italiana é uma homenagem ao brasão da coroa. Você tem um rei aí na Itália, né? Aqui você tem uma monarquia parlamentarista aqui na época. Então, o brasão da família real italiana é azul. Por isso que a seleção da Itália usa o azul. Só que na Copa de 34, segunda Copa que teve, né? Segunda Copa do Mundo, em 34 foi na Itália. A Copa da Itália em 34. E era na Itália de Mussolini. E a Itália precisava vencer essa Copa. Por quê? Era fundamental, e faz parte da aula isso aqui, viu? Faz parte do totalitarismo, presta atenção. Por que era fundamental a Itália vencer a Copa? Porque era a comprovação do projeto italiano. O projeto de que a Itália é uma população que tem aquele sangue de Roma, de que a alta performance da sociedade. A Itália, então, em 34, faz com que a Copa seja lá, em seu território, e, obviamente, que o Mussolini faz de tudo para a sua seleção vencer. Para mostrar que o governo, que o Partido Fascista, o governo fascista, está levando a Itália a dominar o mundo, a conquistar o mundo, a ser a grande potência mundial, porque a Itália vai ser campeã do mundo. Na final do jogo, né, foi Itália e Iugoslávia, se eu não me engano, né, um país comunista, um país socialista, a Iugoslávia, na época. E aí, os jogadores estavam no vestiário, isso é sério, os jogadores estavam no vestiário e entra o Mussolini. Os jogadores veem o seu grande líder entrar no vestiário, todos se levantam e fazem a saudação com o braço direito, né, como vocês estão vendo aí. E o Mussolini olha para o rosto de cada jogador. De cada um. Com um charuto, baforando fumaça. Imagine isso. Baforando fumaça dos jogadores. Olha para todos os jogadores e sai para a porta. Antes de sair, Mussolini se vira para os jogadores e diz as seguintes frases. Vencer ou morrer. E ele fecha a porta do vestiário. Era fundamental a vitória da Itália naquela Copa para mostrar a soberania italiana, para mostrar a soberania do Partido Fascista diante ao mundo. Então, o Mussolini dá aquela motivação no grupo, sabe? Motivação. Motivou a galera. Falou, ó, vence ou você morre. Começa o jogo, a Itália faz 1-0 e a Iugoslávia empata, 1-1. Prorrogação. Na prorrogação, a Itália faz o 2-1.
e vence a partida e consagra-se campeão do mundo em 34. Depois, em 38, na Copa da França, a Itália consagra-se bicampeã do mundo, tá? A Squadra Azzurra, tá? Beleza? Curiosidades aí, mas se relaciona muito, né? Olha como que é autoritário, vencer ou morrer. E essa questão do futebol, do esporte, né, para ser uma grande propaganda do partido e do governo, certo? Bem, continuando então, como que o Mussolini chega ao poder? No dia 28 de outubro de 22, você tem uma marcha sobre Roma. 50 mil participantes, né, pessoas que estão ligadas ao partido fascista, exigem Mussolini como primeiro-ministro. Você tem um congresso e você tem um rei. O rei é um poder simbólico, como se fosse na Inglaterra. O congresso é o que manda. Certo? Bem, as pessoas exigem que Mussolini seja o primeiro-ministro. Quem escolheu o primeiro-ministro? O rei. Tá? O rei Vítor Emanuel. Na Itália, em 22, você tem um temor do comunismo, uma solução para a crise que a Itália vivia da Primeira Guerra Mundial. Perceba, eu estou em 22, não é 29. A crise que a Itália vivia pós-Primeira Guerra Mundial, e isso gera um apoio às ideias fascistas, né? Então, temor aos partidos comunistas e uma solução para a crise que a Itália estava vivendo depois de sair da Primeira Guerra Mundial enfraquecida e sem os territórios prometidos. Portanto, o rei Vítor Emanuel aceita Mussolini como primeiro-ministro italiano no dia 30 de outubro de 1922, 2 dias depois dessa marcha sobre Roma, sobre a capital da Itália. E aí, não achem que é besteira, não fiquem surpresos, mas os fascistas, eles governam respeitando a Constituição no primeiro momento. O partido fascista, ele ainda não tem o poder total. O Mussolini, ele é o presidente do parlamento, ele é o primeiro-ministro, é o presidente do parlamento, o presidente da Câmara. Mas ele não tem maioria ainda na Câmara. Então, Mussolini, para permanecer no poder, ele respeita a Constituição, respeita certas regras de liberdade, de igualdade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir e assim por diante. Ele respeita no primeiro momento. Quando é que as coisas vão virar? Quando é que as coisas vão mudar? Em 1925, Mussolini ele vai ser o Duce, o líder supremo. Então, o Mussolini não é um imperador, ele vai ser o Duce, o líder supremo. Não à toa que quando eu mostrar o documentário para vocês, o povo italiano vai ficar gritando pro Mussolini, Duce, 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 líder supremo, o nosso líder supremo. Como ele vai tornar... Oi? Você pode voltar rapidinho no outro slide? Volto, tá? Bem, como que ele vai se tornar o líder... Obrigada. Imagina, eu vou falando aqui o que eu estou falando no outro slide, tá? No slide seguinte, vou deixar aí mais um pouquinho, tá? Ora, para o Mussolini ser o líder supremo, era fundamental o quê? Ele ter maioria no Congresso. Era fundamental o Partido Fascista ser maioria, aí, meus amigos e amigas, já era. Aí a Constituição deixa de ser respeitada. A abolição, a Constituição, ela não vai ser rasgada, ela não vai ser, não, a gente não vai respeitar. Não, ela tá lá, mas ó, ninguém liga. A Constituição não vai ser anulada, ela não vai ser retirada. É isso que eu quero dizer para vocês. Não vai ser criada uma nova Constituição. Não, a gente não quer lei. A gente quer fazer aquilo que a gente quer que dê na telha naquele momento. A gente não quer nos fechar. Deixa essa Constituição aí. Eu, sendo chefe do parlamento e tendo maioria do meu partido, a gente faz o que quiser, a gente manda na Itália. E tem apoio popular, tem apoio das empresas, vai ter apoio da igreja. Cara, líder supremo. Mussolini vai ser o líder supremo da Itália. Vou mostrar isso para vocês agora no próximo slide, essa construção dessa liderança suprema, tá? Eu tinha editado esse slide aqui, não era para ficar dessa forma. Estranho. Enfim. Mussolini tem uma vitória nas eleições sobre os partidos comunistas, tá? Ele consegue, então, maioria, como eu já falei para vocês, portanto, ele começa a tomar medidas mais autoritárias e ele não respeita a Constituição. Só que essas eleições, óbvio que o Mussolini tinha um apoio popular, mas as eleições foram fraudadas. Você tinha uma outra ala muito forte da esquerda na Itália que também era muito popular.
Mussolini, então, vai fazer com que as eleições sejam fraudadas, tá? Aqui você tem as eleições fraudadas, tá? E ele, além disso, mata o líder comunista, mata o líder da oposição ao partido fascista. Ele mata, ele assassina o líder. Óbvio que hoje eu sei que ele matou, né? A gente sabe que ele matou. Na época, ninguém sabia. E se alguém levantasse suspeitas contra os fascistas, contra o partido fascista, Mussolini se utilizaria da sua milícia militar, né? Os esquadres, da polícia do partido. Então ele assassina o líder comunista e ainda vai fraudar as eleições. Tem 2/3 do parlamento, Mussolini ele consegue. 2/3 do parlamento. Bem, senhoras e senhores, portanto, agora o Mussolini, o que ele consegue? Uma legitimidade política. Somos maioria no parlamento e eu sou primeiro-ministro. Perceba, é um teatro isso aqui. Não, estamos fazendo tudo na legalidade, está tudo na legalidade, estamos passando pelo Congresso, eu estou aprovando. Não, está na legalidade. Cuidado. Cuidado, é um grande teatro isso aqui, que o Mussolini ele cria na Itália. É um grande teatro. Extremamente autoritário, começa a perseguir opositores, outras lideranças que são contra os fascistas. Então aqui o Mussolini já começa a criar asas e começar a ser supremo na Itália. Outro ponto aqui, o corporativismo. O que é esse corporativismo? O controle das pessoas depois do trabalho. O lazer das pessoas. Isso aqui que vai conhecer como o dopo lavoro. Então, sabe o que são os sindicatos de trabalhadores? Sabe o que são? Quando eu falei de Revolução Russa. Alguém lembra? Alguém pode falar aí para nós o que são sindicatos de trabalhadores? Alguém? O que são sindicatos? Alguém lembra mais ou menos? De trabalhadores? Ou para que serve? Alguém pode chutar aí, não sei, mais ou menos. Não precisa estar 100% correto, só para vocês participarem um pouco. Alguém? Hello? Hello? It's me. Gente, não? Ninguém? Ninguém sabe o que são Uma sindicatos? organização que defende uma melhoria de vida para os trabalhadores. Exato. Obrigado, Ingrid, tá? Sindicatos é um local que defende, é uma instituição que defende os trabalhadores, né? São sindicatos, então, se o patrão tiver, por exemplo, abusando, não pagando salário, fazendo coisas indevidas com os trabalhadores, o sindicato vai lá e defende. Ora, o que o Mussolini faz na Itália? Ele controla os sindicatos. Se controla os sindicatos, ele controla as greves. Não vai ter greve na Itália. Fim das greves. Quem vai gostar disso? Quem é que apoia o Mussolini? A burguesia. A burguesia bancária e também a burguesia industrial. Apoia o Mussolini. Maravilha, eu vou ter trabalhadores que não fazem greve. Eu vou ter trabalhadores que não vão questionar mais o salário deles. Os sindicatos estão controlados, estão na mão do governo. E aí, o dopo lavoro, depois do trabalho. Então, além do Mussolini controlar os sindicatos, portanto, os trabalhadores que estão, a grande parte, ligados aos partidos de esquerda, aqui você começa uma transformação. As bases, as camadas populares começam a apoiar o partido fascista. O que é o dopo lavoro? Esse controle do lazer. Qualquer momento, qualquer lazer desse trabalhador vai estar relacionado ao partido fascista. Qualquer tipo de lazer. Então, no rádio, no teatro, na praça pública, no jogo de futebol. O cara vai no estádio de futebol, todo mundo faz antes do jogo a saudação. Lá com o braço direito. No rádio, vão ouvir a voz do líder. Vão ouvir as suas vontades, vão ouvir os seus discursos aflorados. No rádio, já falei, no teatro, uma peça tratando sobre a grandeza da Itália após Mussolini, tratar os rivais como aqueles que levaram atraso à Itália, então os comunistas, socialistas, homossexuais, negros, teatros que representavam tudo isso. Né? Qual é o estilo de sociedade que atrasa o desenvolvimento da Itália? Tá aí, dopo lavoro, depois do trabalho, controle do lazer. Aqui você começa a ter, que é característica do totalitarismo que o João perguntou na aula passada, esse controle aqui, ó, na mente de todos.
O totalitarismo não está preocupado só com o seu inimigo, está preocupado com aquele que o apoia também. Essa é a grande diferença de uma ditadura para um totalitarismo. Certo? Beleza? Bora lá. Como eu falei para vocês ali, né? Atende a reivindicação dos trabalhadores. Reforma na indústria e na agricultura. Ele gera emprego. Ele gera emprego. As pessoas que, por causa da crise que tinha na Primeira Guerra Mundial, depois da crise de 29, Mussolini garante emprego. Né? Isso gera, então, um apoio incondicional ao regime fascista. Apoio incondicional. Ora, ele tem, então, nessa primeira parte aqui, ó, do slide, olha aqui no slide, ó, você tem, então, o Mussolini, o Partido Fascista, tendo controle político, domínio político, e aqui, o corporativismo, aqui eu tenho o apoio dos trabalhadores, da massa trabalhadora, eu começo a ter da massa, das camadas mais populares da Itália. Tratado de Latrão, esse aqui é muito importante. Mussolini consegue o apoio da igreja, porque ele cria o Vaticano. Criação do Vaticano. Aquele bairro lá onde nós temos hoje a Igreja Católica, criação do Mussolini. Mussolini concede aquele quarteirão à igreja. Portanto, apoio da Igreja Católica. Imagine, senhoras e senhores, imagina. Se liga aqui, ó. O quanto é influente a igreja nas nossas vidas? Ou na vida da sua família? Pode não ser para você, mas na vida da sua família, que vai, sei lá, na igreja católica, uma espírita, ou protestante, né, evangélica, o que for. Imagine uma suposição. Imagine que o pastor, padre, pai de santo, enfim, o que for. Imagine que ele chega para os seus pais, ou para sua tia, para sua avó, e fala o seguinte, ó, existe um grande mal no colégio Machado de Assis. Imagina se o padre falar isso. O que acontece com a escola? Se um padre falar isso? Ou se um pastor falar isso? O que vocês acham? Ela perde alguns alunos? Exato. As pessoas não vão começar a vir. A escola fecha. A escola fecha. A escola fecha. A escola fecha. Então dá para entender aqui quando o padre, quando ele está na missa, quando ele fala bem do Mussolini. Você começa a ter propaganda do Partido Fascista durante a missa. Se você pegar, estou sem minha apostila aqui, tem na apostila, eu vou tentar lembrar isso na próxima aula. Na semana que vem só, né? Na segunda, não é? Amanhã a gente não tem aula, né? Não tem. Eu vou querer pegar para vocês, até vou anotar aqui, na segunda-feira, existe uma oração que é católica adaptada a Mussolini. Eu não sei qual que é. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não sei mais. Mussolini oração. Mussolini oração. Vou trazer para vocês. Tá na apostila de vocês. Eu não sei em que página. Eu preciso ver. Depois eu tô sem a apostila aqui. Então perceba o impacto disso na vida popular das pessoas. A Igreja Católica apoiando claramente Mussolini, o Partido Fascista. Olha como ele vai ficando popular, cada vez mais popular. Ele já era popular. Quando ele transforma-se no Dulce, no líder supremo, pronto, ele finaliza o seu propósito de ser soberano, de colocar nada deve ser acima contra o Estado. Nada. Nada. Percebam aqui as ações do Mussolini? Vem a crise de 29. Uma forma de ele conseguir emprego, olha a seguinte. Percebam, ó. Tá sentindo esse cheiro? Cheiro de guerra. Crise de 29, uma forma de eu gerar emprego é eu começar a fazer uma indústria bélica, uma indústria de armas, senhoras e senhores. A Itália tem sentimento de revanche. A Segunda Guerra tá chegando, minha gente. Tá aí, aumento na produção de armamentos, uma forma de gerar empregos para as pessoas. Militarismo, confronto com os traidores da Primeira Guerra Mundial, né? Você tem como justificativa essa indústria militar, essa indústria bélica, combater os traidores da Primeira Guerra Mundial e expansão territorial como solução para a crise. A Itália tenta invadir a Etiópia, tá?
Eu não sei se eu expliquei para vocês o que tem aí em relação à Etiópia, já que eu tenho 5 minutos, tá? Para resolver então a crise de 29, Mussolini vai gerar um aumento na produção de armamentos, vai começar a desenvolver uma lógica militarista, isso ele sempre teve, né? Sempre com uniforme militar, e expansão territorial, mas para eu expandir territorialmente eu preciso de uma indústria militar, uma indústria bélica. Percebam, é sinônimo, viu gente? Indústria bélica e indústria militar. E por que a Etiópia? No Império Romano, olha o romantismo aqui presente novamente. No Império Romano, turma, Júlio César tentou 3 vezes conquistar o reino da Etiópia. 3 vezes. O imperador romano, Júlio César. Não conseguiu. O Império Romano, o exército de Júlio César, do Império Romano, foi derrotado pelo reino da Etiópia por 3 vezes. Então isso virou um grande marco. Um grande marco na vida, na história da Itália, né? E aí o Mussolini, por que ele quer, nessa época, conquistar a Itália? Porque eu vou fazer uma coisa que o Império Romano não fez. Eu vou fazer algo que o Império Romano não conseguiu fazer. Claro, né? Não vale fazer a comparação, né? Império Romano, século II antes de Cristo, século II depois de Cristo, e aqui eu estou no século XX, né? A Itália passou por segunda revolução industrial, desenvolvimento de metralhadora, desenvolvimento do aço, né? Então, enfim, vai ser fácil essa vitória, essa conquista aí da Etiópia nesse período. Mas não importa, né? Eu vou mudar o discurso. Não, conquistei a Etiópia, fiz o que Júlio César não fez. As construções na Itália nessa época vão se lembrar aquelas coisas monumentais, imperiais, bem do Império Romano, bem característica do Império Romano. Dessa forma, então, que Mussolini transforma-se no Duce, no líder supremo, e, obviamente, faz uma aliança com a Alemanha nazista, a Alemanha de Hitler, que nós vamos estudar na próxima aula. Beleza? Próxima aula, segunda-feira, não percam, nazismo. Finalmente, vamos entender a estrutura do nazismo, como Hitler chegou ao poder. Beleza, turma? Se alguém tiver alguma dúvida, se ficou uma coisa confusa, aproveita. A gente tem tempo, tá? E coração para você também que está colocando. Fala aí. Ou se tiver tudo claro, é isso aí. A aula acabou. Podem, por favor, tirar suas dúvidas. Eu volto, explico de novo. O que não ficou claro, por favor, aproveite. É conteúdo da sua prova trimestral que vai ser agora em junho. Vocês estão quietos. Eu não sei se vocês estão ligados na aula, se vocês estão dormindo, sei lá, velho. Enfim. Gente, se não tiver nenhuma dúvida, pode sair da aula, acabou. Estou aqui só esperando perguntas. Se tiver tudo ok, tchau. Beijo. Podem se preparar aí para a próxima aula. Ah, não, né? Acabou, né? 11h30, não é? Acabou a aula. É isso. Então, bom restante de dia para vocês. Ninguém tem dúvida, gente? Então, tchau, gente. Pode sair. Pode sair da live. Sem dúvida. Vocês querem conversar? A gente pode conversar. Não. Não quero falar com você. Tchau. Ai. Tchau, professor. Deixa eu ver. Deixa eu pausar.